Olá, eu sou a Zama Eu sou o Daniel. e hoje nós vamos falar sobre os desafios emocionais de uma reforma. E são muitos. Aguardem. Porque estamos em reforma, Bem no epicentro. no epicentro de uma reforma. Para se ter uma ideia, estamos morando no subsolo da casa, né? Exatamente. Nesse instante estamos falando dele. Arrumamos para deixar um pouquinho mais charmoso, óbvio, né? Sim, né? Até porque, ó, dá pra ver, né? Mas tudo começa... talvez nem é por aí que começa, mas a gente vai começar falando do projeto, né? E projeto. qual que é o lema do projeto? O papel aceita tudo. Sim, tudo mesmo. Aí depois é que você vai ver os desafios que é de não manter o projeto. Exatamente. E nesse momento a gente tem alguns sentimentos, né? Que é justamente que nós estamos falando de emoções da reforma, né? Como que isso afeta o nosso emocional. Mas nesse momento é liberdade, porque você vê no papel o sonho. Sim. E o sonho geralmente é ambicioso. Você coloca ali tudo que você quer. Exatamente. Tanto é que eu me lembrei, nessa casa aqui nós temos pelo menos 3 projetos, digamos assim, né? Um primeiro que ficou... Sim, tem o projeto original das arquitetas. Nós fizemos um primeiro projeto inicialmente. babilônico quase. Babilônico, colossal, né, amor? Mostrava uma amiga Aline lá. Aline Israel, né? Israel Colossal. com a Aline, Israel com a ela Aline. sempre Colossal. fala colossal porque era um monumento, era monumental. E decidimos fazer essa reforma, mas acabou que já está quase se tornando o projeto inicial. E também ele já tem tempo, há mais de 3 anos que o fizemos e terminamos. Exato. E dado a sua magnitude, porque basicamente não iríamos aproveitar só as paredes da casa, ficou inviável. Inviável, naquele Sim. momento a gente postergou isso e deixou ele de lado. Exatamente. Então, começamos um projeto mais sucinto, mais simples. Isso. E veio outras camadas em cima. E não é camadas das arquitetas, não. São as camadas de Zama e Daniel em cima do projeto. E assim, quando se fala no papel aceita tudo, o papel aceita tudo, é de fato isso, porque a gente não tinha a planta original, né, da casa, e surgia colunas aonde a gente menos esperava. Então a gente tinha que readaptar e muitas vezes recorrer à nossa expertise mesmo antes de falar com as arquitetas, porque elas também têm outros projetos em andamento e era uma coisa que precisava ser resolvida o quanto antes, né, amor? Exato. E daí agora nós já estamos em outra fase. Porque Sim. então toda aquela liberdade do papel quando chega na parede física, e nós estamos falando de Brasil, né? Parede, concreto armado, tijolo. Então nessa fase que a realidade cai. E Exato. algumas definições precisam de ser muito rápidas, na verdade muitas, a maioria precisa ser muito rápido, porque senão você emperra o projeto, senão você tem uma equipe, geralmente as equipes são divididas, o pessoal mais bruto, que é a parte da quebradeira, e o pessoal depois que vem do acabamento, dos outros ajustes. Então esse pessoal precisa de trabalho, então, não, isso aqui tem uma coluna aqui, onde que eu vou quebrar? Eu não quebro, paro de quebrar, o que que acontece? E obviamente, gente, nós não somos especialistas, engenheiros, mas é bastante difundido e óbvio. Coluna não pode tirar. Os Jamais. tijolos são, mesmo de alvenaria, de drywall, seja qual for o material, Sim. ele é fechamento, ele é só uma vedação. Mas colunas não podem ser mexidas, salvo que haja algum tipo de compensação, seja uma coluna auxiliar. Mas então chegou uma coluna, é questão estrutural. E você tem que pôr as suas ideias para funcionar, a sua criatividade, o que a gente vai fazer, né? Exemplo foi a porta do quarto de visitas, né? Porque tinha uma coluna que estava bem ali no meio da porta, e nós o que faremos? Vamos puxar ela um pouquinho para o lado, né? Então foi isso que a gente fez, deslocamos ela para um lado, não ficou ruim, diminuímos ela, né? Mas vai surgir numa reforma, vai surgir esse tipo de perrengue,
né? E até conversando agora com vocês, a gente percebe que algumas coisas a gente até esqueceu, por isso também que a gente está conversando aqui, pra gente não esquecer. Porque a gente precisa viver. A gente precisa registrar isso. Viver cada momento Verdade. O dia de manhã não nos pertence, pertence a Deus. É verdade. Então vamos viver esse momento. E tá você falando, quarto de visita, com certeza a gente até vai esquecer de algumas coisas que já foram passadas e superadas. Mas o sentimento então nesse momento agora, ainda é de ânimo, energia alta, porque você está no início da quebradeira. Só que também tem uma parte muito assustadora, porque você vê a casa toda sendo destruída. Fala, meu Deus, o que está acontecendo? Será que isso realmente vai funcionar? Será que vai dar? Eu, particularmente, nessa reforma que nós estamos fazendo, teve um dia que eu fiquei extremamente preocupado, assustado, tá? E você fica à vontade para falar o seu sentimento, mas eu fiquei muito assustado. Por quê? Porque nós estamos num sobrado. E tem uma parte desse sobrado que é o subsolo. E a quebradeira foi muito rápida nos primeiros dias. Né? E quebraram e abriram, porque era uma garagem que agora está se tornando numa parte de um living, quarto de visitas, integrado com a área gourmet, churrasqueira e a garagem. Só que aí já começou uma questão. As colunas, na minha opinião, eram muito finas comparadas com toda a estrutura do sobrado, porque nós estamos no subsolo e tem mais toda essa estrutura, 2 pisos para cima. Então, aí, tudo quebrado, aquele negócio aberto assim, eu falei, Deus, nos ajude. Será que a gente não está fazendo... Se vem uma ventaninha. Foi assustador. Foi assustador. Dos vizinhos, né? De pessoas vir aqui, ó. Vocês não acham que essas colunas estão muito finas? Não lembro de ter Teve um vizinho, um senhor que entrou porque foi aberto um portão na lateral do muro para entrar os materiais, enfim. E ele entrou e falou assim, olha, eu gostaria de... falar sobre essas colunas, eu acho que tá muito fina para aguentar toda a estrutura da casa. Só que não, né? Elas são robustas, no entanto, elas realmente pareciam que não tinha... Isso é Brasil, né? Elas foram dimensionadas para construção, e assim, teoricamente estão sim dentro das Mas é um medo do brasileiro, né? Do negócio cair, ter que ser robusto, aquele negócio cheio de concreto, babilônico, né? Babilônico. Eu amo essa palavra. Mas... Colossal, babilônico. Entendi. Tudo que é assim, muito grande, eu acho muito legal. Mas, de fato, para nós, foi assim, a nossa primeira reforma... Mais profunda, assim, nessa magnitude, né? Exato. Tão profunda, de tanta transformação, de tanta mudança, porque realmente, a parte onde a gente está habitando agora, foi completamente mudada. Na verdade, aqui, exatamente onde a gente está sentado, estaria um carro. Exatamente. Que era a garagem. Foi, né? E pelo projeto, aqui já começa o primeiro spoiler. Antes de eu falar do primeiro spoiler, eu quero, assim, os sentimentos que a gente está tentando fragmentá-los, na verdade, não é bem assim. Porque os sentimentos, eles são todos simultâneos e uma gangorra. Uma hora você está super animado, que legal que isso aqui ficou, a solução foi massa. Ao mesmo tempo você está assustado, e a próxima fase, o que eu tenho que definir, o que eu tenho ainda que direcionar. Então os sentimentos de emoção, ânimo, energia alta, otimismo e preocupação. Sim. Clima pesado, gente. Nós vamos abordar coisas difíceis, que o sentimento, você fala, meu Deus, eu vou sair daqui porque eu acho que não rola. Acho que não vai dar certo. Os sentimentos são tumultuados. Teve momentos desesperadores, né? De choro, não tô brincando, foi difícil. Isso, com certeza. Mas o spoiler que eu vou dar é o seguinte, porque esse lugar que a gente tá falando que era uma garagem, então, lembra do primeiro projeto que a gente falou? Isso aqui não ia ser garagem, ia ser mais ou menos o que está sendo agora. Mas é diferente também o projeto. Mas o projeto aprovado, né, em tese, que é o que a gente começou derrubando, inclusive orçado com o construtor para se fazer, era que isso aqui continuaria uma garagem com uma rampa de entrada e tal. É verdade. Sim, a questão do quarto de visitas. Só que quando... Isso aí foi também culpa do construtor, né? Que fique claro, não foi só culpa nossa. Não, a gente é meio... O Augustinho tem... Tinho pros íntimos. O Tinho pros íntimos. Talvez vocês conheçam ele um dia. É verdade. Nós vamos apresentá-lo. Então, o que ocorre? Lá naquele projeto original, as arquitetas tinham dado uma solução, porque o nosso sobrado é de esquina, de que a garagem entrasse pelos fundos, na verdade,
pela lateral, né? Porque é a esquina. Então liberava esse espaço. E a rampa era muito íngreme, difícil de entrar com o carro e tal. Sim. Então a gente liberava isso. Só que aí, dado aquela questão do tamanho do projeto, não, vamos deixar a rampa aqui, só vamos adequar, colocar uma área gourmet ali do lado, na parte do jardim e tal. Entretanto, quando a gente falou pro consultor, né? Olha, tem uma ideia do projeto. De reforma. E tínhamos orçado com ele conforme a planta que a gente tinha, que ia permanecer como garagem. Exatamente. Ok, sem problema. E falamos para ele, olha, tinha um projeto da arquiteta antes que a entrada ficaria pela lateral aqui. Ele falou, pela lateral, nossa, mas fica legal. Por quê, gente? Porque o sobrado aos fundos, ele precisa ter um recuo. Sim. Ele precisa ter um recuo de 3 e poucos metros no fundo. Na frente é 5 metros. Geralmente isso é padrão em toda a cidade, tá? Só que aquele 3 metros e pouco ali do fundo é suficiente para uma garagem, para a largura de um veículo. Como é o sobrado de esquina, então, na verdade, nós estamos falando do fundo que seria um deck e tal. Então, ali... uma área de socialização, não tinha... Então, ia ser para isso e o carro continuaria aqui onde nós estamos. Mas, a gente ganha muito espaço, gente, porque a área construída está considerando a garagem. Porque, geralmente, garagem é uma área extra que não é considerada uma metragem, área construída. Sim. Então, aqui não. Aqui, porque a planta... parte do solo e o subsolo faz parte da construção, então está averbada essa parte. Só que quando a gente agora coloca a garagem entrando pela lateral do sobrado, a gente ganhou aquele espaço que era um espaço aberto e tem que ficar aberto. E garagem não é considerado uma construção definitiva, fechada. Então até que a gente vai colocar vidro lá e tal. Mas então ela facilita para maximizar a sua área construída efetiva da que está matriculada na matrícula do imóvel. Bom, mas isso já foi no primeiro dia, então a gente já começou avacalhando com o projeto no primeiro dia. Porque assim, você só definir, a entrada vai ser aos fundos. É até fácil de fazer essa decisão. Entretanto, e esse espaço extra? Porque agora caberiam 2 carros aqui. O que você vai fazer com esse espaço? E a lavanderia que ficaria espremida aqui ao nosso fundo à esquerda? Ela ficaria espremida junto com... apertada, junto com as minhas máquinas de costura. Então. Né? E então, assim... Pode continuar falando. Vamos aproveitar espaço. Só que para aproveitar esse espaço, você tem que pensar no layout, onde que vai ficar a máquina. Gente, vocês não têm ideia. Tomadas, interruptores, iluminação. Porque isso, o projeto vem tudo maravilhoso. Outro detalhe, tá, gente? E aí não é falando mal de construtor, porque eu também não gosto, não. Ler projeto não é agradável, não é a leitura, né? Não é a literatura emocionante. Eu até gosto. Mas você gosta mais da parte estética, né? Quando a gente vai falar, onde que tá a tomada, que é a altura. Eu falo, então, né? Eu sempre... É chato. Acredito, é chato. Eu até gosto, mas como houve muita alteração, várias camadas em cima do projeto original, tudo foi reavaliado. A iluminação, a questão das tomadas, interruptores, então tudo foi modificado. E você vai ter que negociar, explicar onde coloca a altura, Exatamente, aí tudo. chega o profissional o eletricista, né, você tá entendendo o que eu tô dizendo? Tô entendendo. E de fato ele tá entendendo porque ele tá anotando tudo na planta original e vendo quais são as alterações feitas, né, amor? Então, assim, eu que não tô lembrando. Mas ele lembra de tudo. Né? Porque só que comunicação, acho que cabe um capítulo à parte, tá, gente? Mas vamos falar em breve. Comunicação é outro desafio monstruoso na reforma. Comunicação entre o casal, comunicação com o construtor, com o eletricista, com o drywall. Comunicação é muito complicada, gente. Na vida, o relacionamento humano. Porque você fala, você acha que foi entendido. O que ouviu, acha que entendeu. Só que no final das contas, a tomada não sai no lugar que você queria, ou imaginava, ou o interruptor não funciona do jeito que estava, o encanamento não está na altura, e não é maldade ou até mesmo, ninguém. Né? Ou até mesmo foi posto, por exemplo, a arandela do lavabo. Foi posto na altura que a gente imaginava que ia ficar legal. Eu cheguei lá, já tava com as caixinhas pra instalação da arandela. Esse negócio tá muito alto. Sério que você vai abaixar? Vai querer abaixar? Eu tive que abaixar, porque no final das contas eu vi que não estava na altura ideal. Então esse tipo de coisa também acontece, né? Isso a gente retoma uma outra coisa que a gente falou, o papel aceita tudo. Porque essa também é outra realidade. E também, de novo, gente,
o físico do virtual ou do papel, do projeto, não é a mesma coisa. E assim, literal mesmo. Eu acredito que você viu, nós nunca construímos casas. Olha, estamos falando no plural aqui, né? Pela fé. Nós vamos construir várias casas. Fé em Deus. Não é Nos acompanhem. Não é pela nossa capacidade. Mesmo construindo casas, dá problemas. Dá problemas de eventualmente um espaço, porque mesmo com 3D, com projetos hoje com tecnologia que a gente tem, a realidade, quando você vê fisicamente, pode não ficar tão legal quanto você imaginou no papel. Então, esse é outro desafio, e porque tá ali, tá colocando a caixa. Se você não visita a obra, e aí tem outra, a gente vai lembrando das coisas, né? Estamos morando no epicentro, então é bom, maravilhoso. É difícil? É terrível. Então é tudo ao mesmo tempo. Não é fácil, gente. Então a gente vai falar disso também, né? Mas só concluindo a questão do físico, então assim, e é naquela hora, porque o cimento seca, né? Então ali, por exemplo, você esqueceu de colocar um interruptor, já foram passados os fios, já foi rebocado, já foi fechado. Faz, como é que você faz? Porque às vezes até para puxar uma coisa ou outra é até simples, mas só que repassar os fios já não tem um conduíte. Aí geralmente o contrapiso pode ser engrossado e de repente precisa passar a fiação por baixo. Sim. E aí? Não tem como fora quebrar. Que o eletricista é um profissional, aí vem a pessoa do drywall, é o outro profissional. Então assim, cada um depende do outro. Primeiro é o eletricista, depois vem a pessoa do drywall para fazer a forração. Então, você fala, meu Deus, eu esqueci. Será que o eletricista, né? E agora, coitado, eu vou ter que desmanchar o drywall. Não vai, sabe? Então assim, é muito difícil pensar nisso. Até esses dias eu conversando com um casal de amigos e eles, a gente vai reformar, mas seria mais interessante se... O homem, né? Seria mais interessante se fosse nas férias a reforma. Eu falei assim, olha, não dá, porque eu acho que o ideal é você sempre estar ali, cuidando. Né? Tá, pera lá, deixa eu entender. Então, nas férias, a pessoa viajar. Viajar e a reforma rolar. Legal, ideal. Ideal? Maravilhoso. É o ideal, mas pode ser que você chegue e encontre coisas, probleminhas tipo, depois de pronto, irremediáveis, exatamente, que não vai ter como mais ter volta, né? Então, até você falando disso das férias aí foi legal, porque eu me lembrei o seguinte, o ideal, gente, e aqui nós não estamos falando do mundo real, porque o ideal é um projeto tão bem discutido, mas isso também fica uma dica. É possível de refinar um projeto a ponto de não ter nada, de ter quase nenhuma alteração. Zero alterações. Então, é possível, não conseguimos. Não sei se a gente vai conseguir, mas... acho que não. E a gente está compartilhando aqui justamente... A gente está sendo bem sincero. Não, é justamente para talvez que vocês evitem alguma coisa quando forem fazer, evitem o que a gente fez. Mas o que acontece? É ideal que o projeto fique perfeito, gente, porque no projeto tem tudo, gente. Tem a altura da tomada, a distância, naquele interruptor. O que ele está falando? Ele está falando da arandela, ele está falando dos esportes, ele está falando do lustre. Ele está tudo detalhado, elétrica, hidráulicas, medidas maravilhosas. Então, assim, você, em tese, poderia fazer isso. Seria um perfeito. Eu saio de férias, quando eu chego, tu pega a chave da casa... E aí também é outro ideal. Aí teria que ser as férias, né? Então. A gente tá falando de cronograma agora, por quê? Que férias que é essa, né? Eu acho que passar uns 2 anos na Costa Amalfitana. Aí ideal. Aí a reforma acontecendo. Exatamente, mas a realidade não é essa. Então você estava falando do casal que quer reformar, o ideal das férias. Mas aí a gente entra, acho que dá para ir para esse ponto, mas você pode retomar, tá? Se eu te atrapalhei. É a questão dos imprevistos, e o ideal é que você visite a obra ou esteja nela, como estamos, diariamente. É um deslize e alguma coisa sai do que você imaginava. E de volta aqui, gente, não é maldade, não é desleixo, tá? Às vezes é falta de atenção de ler o projeto, isso é como a gente já disse, mas acontece muito de realmente uma coisa que você quer e não estava prevista, ou mesmo é algo que você sabe exatamente como mas de repente o projeto não está tão claro que é daquele jeito. E fisicamente é físico, a obra ali está... Inclusive as arquitetas estiveram aqui, então, só fechando a parte. Acompanhamento diário é fundamental. Muito bom. Se você não pode fazer isso,
arrume alguma pessoa de confiança. Então, assim, no caso de casal, caso de uma família, de repente, hoje eu não posso, você vai. Supondo que você está numa reforma, você está distante, está morando em outro local, tá? O esposa, esposo, filho, vai lá dar uma olhada, confere isso, confere material. E o bom é que a comunicação entre esse núcleo, né, familiar, entre filho, pais, aí, o marido e a esposa, estejam muito bem alinhados. Porque já surgiu algumas coisas aqui entre... é só eu e o Dani, né? De o Dani falar alguma coisa e eu chegar e falar outra completamente diferente para o coitado do Augusto. Lembra que a gente falou de comunicação, né? Então assim, falta comunicação, isso é um perigo, tá? Porque aí os coitados, né, quem tá prestando serviço para ti, não sabe quem que eu sigo, né? Então, essa comunicação é fundamental. Exatamente. Mas o acompanhamento, então, ele é muito importante porque você evita perda de material, retrabalho e claro, perda de retrabalho, mas o principal, que fique algo diferente do que você gostaria que ficasse, fora do que você imaginou. Então é muito importante o acompanhamento, até também para ajudar na previsão de materiais, próximos passos, próximas definições, porque o tempo passa e vem aquele sentimento de que de repente, não, mas está no projeto, mas que siga lá, mas é a sua obra, é você que vai morar ali. Então não é o construtor que vai morar ali, não é o pintor, não é o pedreiro, é você que vai morar. Então ela precisa ficar do seu gosto. Ela tem que funcionar para aquela família, porque há N tipos de famílias, né? Tem muitas. Talvez o que funciona para um tipo de família não funcione para mim e para o Dani, né? Tanto é que a gente optou, né, por um dos andares lá ser um andar íntimo, completamente íntimo, só acesso nosso mesmo, né, com um espaço bacana, a nossa suíte ser um espaço legal mesmo. Mas nossa, é egoísmo? Não é egoísmo, é porque isso funciona para nós, né? Então a gente entrou em comum acordo para que isso seja só para nós. Aquele dia, sabe, eu não quero sair desse espaço aqui, eu vou ficar aqui o dia inteiro, né? Então, eu acho que vocês têm que entender qual é o funcionamento da rotina familiar de vocês. Gosta de um churrasco? Então, invistam numa área gourmet legal, numa cozinha bonita. Eu gosto de cozinhar. Então, invista em acessórios legais, em coisas que realmente você vai ficar feliz, porque eu acho que a nossa casa tem que trazer prazer, né? Eu falo para as colegas, eu falo assim, eu quero que a minha casa seja todo cantinho instagramável. Tem que ter intenção, tem que ter cuidado, mas isso é pauta para um outro vídeo, né? A gente tá liberto aqui para falar dos sentimentos. Tô falando de sentimentos e percebam que a gente tá falando de sentimentos na sua plenitude, assim, diversos. Você comentou sobre o egoísmo, né? É óbvio que a gente tá falando assim, não é questão de egoísmo, mas na verdade é. Em que sentido? É a sua casa. Você vai morar nessa casa. Se você trabalha durante ali um período de 8 a 10 horas que você fique fora de casa, o restante geralmente você está na sua casa. Só se considerar só o sono, né? Em torno de 8 horas, entre se aprontar para dormir, fácil, 10 horas, 12 horas, que você está dentro da sua casa. É o seu lugar. E dentro da sua casa você tem lugares da casa que você fica mais. Sim. Então aí você imagine que hoje está faltando na minha casa. E aquele lugar tem que ser egoísta sim. Esse já é um outro sentimento que a gente tem que compartilhar também. A sua casa é para você. Não, mas só que essa paleta de cores, de piso... pode deixar uma pessoa desconfortável. Ou mesmo não, mas fica difícil de vender depois. As pessoas não gostam desse estilo. Eu tenho, assim, um pânico quando as pessoas falam assim, fica difícil de vender um revestimento como esse. Por exemplo, o nosso banheiro não é nada... convencional. Tranquilo, tipo aquela paletinha neutra, não tem nada disso. Então, assim, é porque a maioria das pessoas ou compra o carro pensando em revender, né? A cor, cinza, um prata, um branco, um preto, é mais fácil de vender, então... Neutro. Aí a pessoa gosta de um azul fluorescente e não compra o carro azul fluorescente, então isso me deixa muito triste, né? Mas a nossa casa...
na sua casa, na minha casa, isso não vai acontecer. Se você um dia tiver vir conhecer a nossa casa, eu acredito que vai ficar impressionado com algumas coisas que terão aqui, né, amor? Então, a sua casa é a sua casa. Exatamente. Se você está disposto a reformar, então é para reformar, para moldurar, adaptar para aquilo que você quer e precisa. Imagina que você vai ficar sofrendo com um quarto genérico ou que não esteja confortável. Se você quiser colocar, eu vou usar um exemplo bem exagerado. Se você quiser colocar a sua TV pendurada no teto para que você deitado... Se você vai deitar, né? Se você deitado você quiser assistir, o problema é seu. Ah, não, mas aqui vai ficar uma TV aqui, fica estranho e aí, não, depois fura lá e depois, como é que faz? O dia que eu vender? A pessoa que comprar... Ela que se vire de mudar, gostou, né? Gostou ou não gostou, ela que se vire. Exatamente. Reforma. Faça a reforma dela. Então, porque, na verdade, você nunca vai adaptar uma casa que todo mundo goste. Seja pro gosto de todas as Sempre pessoas. alguém vai querer fazer. Vamos falar de apartamentos que são comprados na planta. Cara, por que a consultora... Você acha que a consultora é trouxa? Você acha que a consultora faz isso porque ela... eu quero só economizar. Gente, ela economiza, ela rentabiliza... porque ela deixa uma tela em branco quase. Ele te leva pro decorado lá, que teoricamente é o máximo de aproveitamento do espaço, principalmente hoje que os apartamentos estão ficando São cada vez compactos, mais, né? Mais michuruca. Eu Então, gosto michuruca. dessa palavra. Tá virando uma caixinha de fósforo. Então, ele coloca lá o decorado, aquela coisa, e você fica impressionado e você cai naquilo lá, ó, sou decorado, não sei o quê. Beleza. Sim. Só que ele te entrega, geralmente, é só piso nas áreas molhadas, o restante da casa nem piso tem, elétrica não tem, de repente a fiação, mas não tem as caixinhas, não tem a iluminação, não tem nada. Ou seja, você vai colocar, então você comprou um negócio novo, né? Chave na mão, mas é diferente de um carro, né? Porque carro você já compra tudo, né? Bonitinho. Aquele lá não, você vai ter que colocar o seu. Então, por que as consultoras fazem isso? Primeiro porque ela rentabiliza, porque ela economiza com o acabamento. Acabamento é caro, né? Já falando de outro sentimento, que é desespero financeiro. Eu nem vou entrar nesse... Mas, então, eles estão fazendo isso porque sabem que as pessoas vão adaptar para aquilo que eles querem. Então, se você fizer a sua casa pensando em vendê-la, ou pensando que vai ficar num gosto geral, não existe. Você não vai conseguir fazer isso. E muitas vezes as pessoas também... porque eu posso constranger as pessoas, sei lá, ou pela luz que você coloca, ou... você quer um armário... laranja na sua casa. Mas eu não sei, talvez a pessoa não vá gostar. Gente, é você quem tem que gostar. Porque eu não gosto daquele sentimento de arrependimento. Eu poderia ter feito assim na minha casa, ou poderia... Para com isso. Então, todas as vezes que você for fazer alguma mudança, faça aquilo que realmente vai te trazer prazer. É maravilhoso. Eu, por exemplo, tenho entrado na minha casa, ela está numa fase de pré-acabamento, entrando para a fase de acabamento. Eu tenho o prazer de entrar na minha casa hoje e ver a combinação de tudo que a gente pensou, né, amor? É tão maravilhoso, é tão importante, e eu gostaria muito que todo mundo tivesse esse mesmo sentimento, sabe? Porque eu já vi pessoas assim, construindo vários tipos de casa, mas a pessoa não ter essa preocupação, e eu não tô falando aqui de dinheiro, de gastos, não, porque mesmo que você tenha um orçamento pequeno para construir ou reformar uma casa, é possível você fazer algo prazeroso para você, sabe? Algo gostoso, você entrar no teu quarto, ou você mesmo de fora olhar a tua casa, tá na cor que você gosta, tá com um jardim bonito, tá com a reforma bonita, né? Com uma pintura dentro bonita, iluminação. Gente, porque você gasta dinheiro com coisa feia e também gasta o mesmo dinheiro com coisa bonita, sabe? Isso vai com questão de gosto, né? É muito gosto, mas as pessoas estão muito preocupadas. Só uma luz no meio do quarto é suficiente. Não é suficiente, não pra mim, né, Mark? Encheu de luz por tudo quanto é lado. E luz, iluminação, né? É muito aconchego, ela pode mudar o ambiente totalmente. Ela muda totalmente o ambiente. Uma luz fria. Hoje isso está bem difundido. E a gente não vai aqui passar conteúdo técnico para você, quantos lumens. Não vamos. Não. Aqui o foco é sentimento, é a nossa reação, é a realidade que a gente está vivendo.
Mas, e você pesquise isso daí, é bem fácil de achar. Qual é a luminosidade que traz mais calor, Luz que traz mais quentinha. aconchego. Luz quente, amarela. Hoje tá bem difundida essa luz amarela e tal. Pode não estar aparecendo Só no vídeo, mas essas aqui são bem amarelinhas. Mas e essas abajures, arandelas, uma iluminação direta, isso traz... Indireta, né? As luzes indiretas. Isso traz muito conforto, né? E valoriza móveis, valoriza espaços. Então, isso é bem importante, tá? Só que é muito legal você falar, não, aqui um quadro iluminado, tá? Um spot, uma arandela. Só que ela não é Wi-Fi. Tá? Apesar de ter bastante tecnologia. Apesar de ter bastante tecnologia. É verdade. Apesar de ter bastante tecnologia com algumas coisas, mas ainda, filho, você vai ter que pensar onde vai passar o fio, por onde que vai passar. Eu tô falando, não necessariamente você precisa entender da estrutura, mas você tem que saber prever o que você quer antes do cara quebrar. Porque se depois que ele quebrou e passou o conduíte, beleza, e não tem mais. Então, você tem que imaginar todos esses... aqui vai ter um abajur, então precisa de uma tomada. E foi bastante desafiador pra gente, porque recentemente, né, amor? Foi assim, a gente tinha colocado algumas arandelas. Na verdade, não eram arandelas, são luminárias de exposição, que é aquelas luzes para quadros, né? Ou para alguma arte na parede. E a gente tinha esquecido dos interruptores das bonitas. E agora? O que a gente faz? Meu Deus, já tinham forrado, o eletricista já tinha vindo. Já tinha vindo. Mas a gente deixa o nosso empreiteiro, o Augustinho, louco da cabeça, e ele conseguiu dar um jeito, né? E então ele não, eu já dei a solução, tá? Eu também não sou desentendido. Calma lá. Parêntese. Parêntese. Eu tenho um certo conhecimento. E vocês vão perceber, inclusive uma amiga nossa arquiteta, né? Sim. Ela falou que, não é arquiteta da casa, mas amiga arquiteta. Ela falou assim, gente, você começa a saber de estrutura, coluna, baldrame, radier. Você começa... Porque são termos, né, mais técnicos. Marco, contramarco. Você começa a entender de algumas coisas que no dia a dia você não vê, você não sabe, né? Mas então, nessa parte, voltando à parte elétrica, então, eu percebi que, bom, beleza, se eu tenho um ponto lá de energia com positivo e negativo, para eu colocar um interruptor, basta eu fazer uma continuação aqui, porque o interruptor, o que ele faz? Ele interrompe uma das fases, desliga e liga aquela fase. Então, eu não precisaria puxar mais fios para fazer um interruptor só para aquela... Mais um parêntese, então, foi a solução, né? Meu marido, ele é extremamente inteligente. Então, assim, muitas vezes... Fale mais um pouco. Mais. Ele é inteligente, então assim, amoroso. Muitas vezes, amoroso, maravilhoso, lindo. Então assim, muitas vezes... Você é do café, por favor. Muitas vezes eu... dela, que é de coraçãozinho? Tem um coraçãozinho, acho que lascou aqui embaixo, mas ó, um coração. Agora que eu me toquei, falando de sentimentos, né? Sentimentos, emoções e coração, exatamente, né? A Bíblia fala que o coração é o centro das emoções, né? E dele emana a vida. Exato. E daí, o que acontece? A gente gosta de café, tá, gente? Vocês vão reparar isso. Aceitamos convites para degustar café também. Por favor. Tem nada a ver com a reforma, mas estou aproveitando. Misericórdia. Vamos, foco. Então, sem chupar o café, muitas vezes, o que acontece? Muitas vezes eu discuto com ele primeiro, amor, é possível fazer isso? Deixa parênteses de novo. Não, eu discuto, tipo assim, amor, é possível? Não é discutir pra mal. Não, mas, tipo assim, mas parêntese. Tem discussão também. Tem discussão também. Tem uns arranca-rabo daqueles aqui. Mas a gente tenta se reconciliar sempre que possível, né, amor? Mas... E sempre é possível. Então a Bíblia fala que não pode dormir magoado, né? Deixa que o sol se ponha sobre a sua ira. Tá, gente? Então, resolva aí, senão reforma é outro teste para casamento, tá? Eu tenho que finalizar, porque senão eu esqueço. Então, finalize. Eu acabo primeiro trocando uma ideia com ele. Será que é possível fazer isso? Será que não? Porque ele realmente é muito inteligente. Se ele não trabalhasse onde ele trabalha, que ocupa todo o dia dele, provavelmente ele estaria aqui no meio desses construtores e servente de obra, quebrando, fazendo alguma coisa, porque ele de fato entende muita coisa. Então assim, não dá pra dar nó nele, não, né? Então, a gente isso é outra dica, tá, gente? Por mais que você
vai conseguir, fé em Deus, você vai conseguir um construtor confiável, preocupado, compromissado. Sim. Mas não se furte a pesquisar, assistir vídeo. Sim. Hoje, nós estamos falando para vocês aqui que talvez alguém está consultando, está assistindo justamente querendo algumas dicas, tá? Mas então, pesquise, não se furte em pesquisar, porque você vai encontrar coisas e soluções que talvez o seu construtor nem imaginou. Você vai encontrar. Tire ele da zona de conforto, né? Isso aí também é outro verdade. tema, Olha, né? a gente... Tire ele da zona de conforto, então busque até coisas básicas que eu diria, um sistema de anti-infiltração, de impermeabilização, e tecnologias também de iluminação. Busque isso, uma solução. Nós estamos ali quebrando a cabeça com a churrasqueira, tá? Na área gourmet que está ali do lado. Porque ela precisa ter o sistema de sugar, de absorver a fumaça para não retornar a fumaça. E é porque então, assim, também ali o pé direito não é tão alto, né? Então essa dificuldade talvez seja por essa... Aí a gente não sabe, gente? É de volta. Você pega um projetinho na internet maravilhoso, você fez lá, pôr em prática, não rola do jeito que... Então não se furte em pesquisar e não tenha receio de sugerir. É parecido, mas num grau, acho que diferente de médico, gente. Hoje a internet está aí, você pode pesquisar e chegar com as opiniões pro seu médico. Evite ficar viajando, né? Mas porque você tem que dar algumas dicas e de frente, eu acho que assim fica melhor, desse jeito pode funcionar. E falando sobre essa, né, você buscar conhecimento, mas eu não tenho arquiteto, eu não tenho estilo. Meu Deus, hoje a gente tem a internet, assim, é uma ferramenta poderosa, né? Eu vou fazer aqui o Pinterest, gente, várias ferramentas de imagem, né, de sites, aplicativos. YouTube com diversas dicas de arquitetos. E não só, para referências de estilo para sua casa. Por favor. Você vai se descobrir. Seja autêntico. Qual é o seu estilo? Procure saber. Eu nem sei se tem, mas deve ter. Com certeza deve ter algum site que faça sistema, aplicativo, que faça alguma entrevista com você, algumas perguntas. Com certeza. Que vai te dar você gosta do retrô, você gosta do moderno, paleta de cores, vai te dar dicas, certamente. Assim, nós aqui, eu tive algumas regras na casa, né? Louças, metais, algumas coisas que eu não abro mão em nenhum ambiente. Então, assim, que eu estou levando para a casa toda, né, para ter, assim, uma unidade visual. Mas eu acho que a gente é bem eclético em relação ao estilo, né, amor? Bem eclético mesmo, talvez até que a gente acha também. Quanto... Vocês não precisam achar isso. É verdade. Eu gosto que as pessoas entram e saiam impactadas, talvez escandalizadas, chocadas. Por exemplo. É verdade. Eu já vou abrir, deixa pra ela aqui, porque ela gosta de falar disso. O quê? Imagina. Lavabo? O lavabo. Ela fala, eu adoro. Lavabo. É pra chocar. É pra chocar. Não é pra dormir lá. Lavabo não tem que ser básico. Lavabo um espaço pequenininho. Neutro. Lavabo não tem que ser neutro. É um espaço pequenininho, gente. Então ouse, escandalize naquele espaço. Tipo, eu quero um lavabo todo, sei lá, todo preto. Faça todo preto e deixa aquele negócio dark. Eu quero todo vermelho. Aplica veludo na parede vermelho. Ouse, gente. Lavabo é pra pessoa entrar e sair de lá assim até paralisada. Com medo. Mas não é, gente. Eu levo isso, eu considero muito isso na minha casa inteira, sabe? Tipo, ser muito escandalosamente, eu acho, tem esse termo? Escandalosamente lindo. Pode ser, assim, não ser no gosto da maioria das pessoas, mas que ela não vai esquecer, ela não vai. Exatamente. Você tem que impactar. Você tem que ser intencional. Você tem que ter intencionalmente impactante. Intencionalidade em tudo que você faz. Exatamente. Porque neutro, a Bíblia já fala, né? Morno. Vomitar-te-ei. Então, é frio ou quente. Aqui não fique no cima do muro, não. Aqui o negócio pega fogo. Exatamente. Aqui é Mas quente. Acho que a gente falou já de um monte de coisa, tá? Mas eu acho que a gente pode voltar um pouquinho pro começo da quebradeira, que a gente já falou dos desafios ali, da mudança dos projetos e todo, tal. Os sentimentos, né, de ânimo, energia alta, tal, mas ao mesmo tempo medo, receio. Mas, gente, o que é literal e físico? É muita sujeira, poeira. Você tem a sua casa invadida por pessoas desconhecidas. Você até vai
nutrindo alguns relacionamentos. A gente já virou best, né? Mas é muito estranho, gente. Inclusive hoje, aí já faço outro parênteses aqui também. Quando eu falo de parênteses é porque vem à mente algumas coisas extra, não diretamente relacionadas com a reforma. A quantidade de jovens hoje fumantes é impressionante e preocupante. É verdade. Então, assim, é muito comum na área de construção civil os trabalhadores... A maioria, né, fumantes. Então, tá dentro da sua casa fumando. Gente, aqui já tem outra questão de sentimento. Você tem que relevar. Você tem que escolher as guerras que você vai lutar. Você vai lutar. Porque se você for implicante com tudo que te desagrada ali, com o ambiente da sua casa e com tudo, você fica doido. Literal. Porque é desconforto. Gente, reforma é desconforto. Mas pensa pelo lado... Tudo quanto é tipo de reforma é desconforto. Se você vai fazer uma cirurgia, se você vai fazer algum procedimento estético, se você vai fazer uma reforma do seu carro, se você vai... Qualquer coisa que falou que reformar... Por exemplo, a nossa rua foi, graças a Deus, recapeada. Inclusive, até tem um movimento aqui nos vizinhos que estão reformando casas, reformando calçadas. Eu acho que, querendo ou não, a gente acabou influenciando, é uma contaminação do bem, sabe? Que você movimenta as coisas e anima as pessoas a encararem uma reforma também. Mas para arrumar a rua aqui, primeiro teve que escavar poeira, barulho, tremeção e para recapear. Então, reforma é desconforto. Mas o ponto que eu estou querendo dizer é que essa questão, a sua casa é invadida, é sujeira, é pessoas estranhas, fumantes, e para eles é mais uma obra, gente, é mais uma reforma. E para você é a sua casa. Mas para nós é a nossa casa, né? É onde a gente... Eu já disse aqui, eu entro na casa, mesmo ela não finalizada. Aliás, antes de iniciar a obra, eu já sabia exatamente como essa casa se tornaria. Lógico que muitas coisas, como nós já havíamos dito aqui, veio várias camadas que eu não esperava também. Então, mas a gente já entra eu já entro nessa casa mesmo não acabada, já vendo todo o acabamento. Com a iluminação correta, com a marcenaria pronta, com o revestimento, piso, escadaria e, sim, com os papéis de parede, as cores que serão cada ambiente. Então, eu já vejo isso, mas não é o mesmo sentimento das outras pessoas. Então, assim, para elas é mais uma obra, como ele disse, né? É mais uma obra. Então, mas eu já vejo, sabe, a célula acontecendo dentro da minha casa, eu recebendo as pessoas dentro da minha casa, os jantares, os almoços que serão feitos aqui na minha casa, o jardim, a forma que será, que eu receberei as pessoas no meu jardim, até mesmo eu não preciso receber as pessoas para me sentir confortável, eu não tô fazendo somente para as pessoas, eu estou fazendo para mim também, né? O servir o café da manhã no jardim, eu já imagino isso, sabe? Então, as outras pessoas não imaginam, elas não fazem ideia, né? Por mais que a gente fale, expresse o sentimento ou o acabamento daquela área da casa, eles não, sabe, não se veem ali, eles não se reconhecem nesse ambiente, mas eu me vejo muito antes de começar essa reforma, né? Então, é igual você falou, a gente tem que saber as guerras que a gente... Porque senão você vai viver em guerra com o pessoal que aparece aqui, né? São gente boa demais. Logicamente, todo mundo tem seus defeitos, né? Nós temos. Mas são gente boa demais, são homens trabalhadores, né? Estão aqui lutando pelo seu sustento. Pelo seu sustento, estão conquistando as suas coisas. Ao mesmo tempo que a gente fala que é mais uma reforma para eles, mas é o dia a dia dele buscando sustento para sua família. Então, ele também tem que relaxar um pouco no sentido assim, se ele for ficar tão preocupado com todas as reformas, ele fica meio que louco. Então, é mais um dia de trabalho que ele vai passar a nossa reforma, a gente vai, de repente, até esquecer o nome de um, de outro, vai cortar um relacionamento, a pessoa está vivendo todo dia na nossa casa e, de repente, vindo todo dia, de repente, a gente não vê mais.
Então ele tem que seguir a vida dele, mas escolha as guias. Mas você explicando esse sentimento de sujeira, barulho. Então, esses dias aconteceu, gente, a gente mudou dentro da mesma casa. É verdade. Não me deixe esquecer que eu quero falar sobre esperança, outro sentimento, tá? Porque eu já pensei em outra coisa, pode ser que eu esqueça. Esperança. Mas é que a gente já mudou pelo menos 3 vezes na mesma casa. Mudou dentro da mesma casa. Porque a gente começou, a gente ficou na parte de cima e na cozinha. Sim. E na cozinha e na sala também. Começou o subsolo. Quando o subsolo teria acabado, mas está aí 80%, 90% a gente desceu. Só que a gente não desceu tudo. A gente desocupou a parte íntima, os quartos que ficam lá no piso superior, e desocupamos parte do térreo e daí ficamos espremidos na cozinha. A última mudança que a gente fez agora foi liberar a cozinha e se espremer literalmente no todo o subsolo. Então o nosso subsolo, que é para ser, né, vamos falar, lavanderia, o seu ateliê, o living, o quarto de visita, o banheiro de visita, que também vai funcionar tipo um lavabo, que também funciona, é completo, mas é como se fosse um lavabo para funcionar para a área gourmet. E a garagem ao fundo. Só que a área gourmet não pôde ser terminada, aí outros sentimentos, né? Frustração e readaptação também, porque a nossa ideia era que terminasse todo o subsolo, nós teríamos uma casa completa com mais de 80 metros quadrados. Com a cozinha completa da área gourmet, com a churrasqueira, fogão, geladeira, mesa, essa parte da lavanderia, a garagem. A gente achou que era o mundo perfeito. A gente tá com uma casa aqui embaixo, completinha, tudo acabadinho, bonitinho, enquanto que eles terminaram pra cima. Não rolou. Por quê? Porque a gente é sobrado. Então, para mexer nas paredes, nas janelas, na cobertura, porque trocou até a cobertura. Cobertura vai ser um capítulo, acho que é a parte, né? A parte, com certeza. Chuva, infiltração. Ai, não, nem começa. Spoiler. Fica pra próxima. Mas esse sentimento, então, de você, você tem que se adaptar, porque vai ter frustrações. Hoje a gente está espremido, então, na lavanderia, já é pia, já é cozinha. Fogão, que tem lá junto também. Geladeira. Parte coisas do ateliê, estoque, parte do guarda-roupa, que também tem uns cabides. Então, é tudo isso que está ali. E a gente está vivendo, graças a Deus, sobrevivendo. Inclusive, já podemos até desfrutar de um banheiro acabadinho, chuveiro quente, né? Então tem coisas... Agora eu quero voltar para o sentimento de esperança, porque a esperança se relaciona muito com a fé. E a fé, segundo a Bíblia, é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. E é justamente isso que minha esposa estava relatando. A Zama, né? Vocês conhecem a Zama. Então, visualizar o que ainda não existe. Isso é fé. E qual que é o firmamento dela? Mas eu tenho fé porque eu vejo o que ainda não está concretizado. E o que te garante isso? É a minha fé. Você veja que isso é um ciclo de pesos e contrapesos. E as pessoas que estão aqui, elas não vão ter essa fé. Mas é essa fé também, gente, que eu falei do sentimento de esperança, porque você tem que nutrir esses sentimentos, porque o desespero vem. Os desafios são enormes, em todos os segmentos. Nós estamos sendo provados, testados em todos. A gente está aqui conversando com vocês e com alegria. E aí esse sentimento tem que prevalecer, mas não está fácil. Está difícil, está pesado. Puxado. A gente é provado em todas as áreas da nossa vida. Por isso que a gente está atrelando as emoções à reforma, porque são muitos sentimentos, muitas emoções. Então o desafio é extremamente grande e pesado. Então você precisa utilizar a fé para visualizar o que você deseja e o final. Porque se você não visualiza isso, você desiste, gente. Que tem dia da vontade de fechar o portão e falar: pessoal, obrigado por terem trabalhado aqui. Vamos encerrar o contrato. O que eu devo para vocês até aqui, que eu vou deixar, vou vender do jeito que está. Não rolou. Ou eu vou esperar tudo, vou reorganizar as finanças e depois eu retomo. Porque é um desgaste emocional, físico, psicológico, financeiro muito grande. Então, essa questão das lutas, de escolher as lutas, vai amenizar, porque se você for ficar preocupando com 2 quilos, 5 quilos de massa que foi perdido, e acontece quase todo dia, você fica doido.
porque aí você vai começar a arrumar aqui, isso aqui. Então você fica muito desesperado. Então, começou a obra, sujeira, barulho. Outro problema, incomodar vizinho. Gente, não tem como você fazer uma reforma, seja em apartamento. Eu acho que a única reforma que talvez não incomode vizinho seja uma chácara isolada. Você tá lá no meio fazendo barulho, porque você incomoda. Mas nós estamos falando aqui de um sobrado geminado. Então esse sobrado geminado, gente, incomoda. Os vizinhos aqui do lado já fizeram reformas, não do lado, né? Do lado do lado. Outro, uns 3 para lá. E a gente escuta o barulho e é britadeira e não sei o quê. Então a gente está incomodando vários vizinhos. Muito de perto, porque é o próximo sobrado. Então vai incomodar. E é outro sentimento que você vai ter que lidar, que você vai ter que... Sim, você tem que meio que apagar incêndio. Ir lá, porque eles vão reclamar, tá? Isso é um fato. Os vizinhos vão... Por mais legais e compreensíveis que sejam. Exatamente. Mas eles vão reclamar, não é fácil e é compreensível, porque se é alguém fazendo uma reforma do lado da tua casa, é chato demais. E ainda mais uma casa geminada, como já foi dito, gente. Pode ser que do nada aconteça de cair massa do outro lado, como aconteceu, né? No telhado do vizinho. De cair entulho do outro lado, porque assim, é muito próximo. E aí eles reclamarem. Então você tem lá, conversar, né? Apaziguar os ânimos. Porque, primeiro de tudo, a gente é cristão. É servo do Senhor. A gente não pode sair de uma reforma dessa maravilhosa querendo convidar os vizinhos para célula, para almoçar, para jantar. Até vamos fazer um parênteses aqui para explicar célula, né? Porque talvez alguém que está assistindo não saiba o que é célula. Célula é um grupo de pessoas, de amigos, de pessoas que são convidadas que vão falar sobre Jesus. Geralmente as células estão vinculadas a alguma igreja cristã protestante. Porque elas são pedaços, por isso que células, né? Pedaços da igreja dentro das casas, onde as pessoas não fazem cerimônias religiosas, mas é uma conversa sobre Deus, ler a palavra, louvores. Então isso se chama de célula e é bem conhecido. É bem conhecida essa expressão, porque são células, porque a ideia é você congregar pessoas e essas pessoas comunicarem ao Senhor, comunicarem Jesus Cristo e multiplicando. Multiplicando. Célula, o princípio básico dela é de multiplicação. Sim. Então nós somos co-líderes, vice-líderes de uma célula e temos a pretensão, já fizemos algumas células em casa, porque às vezes não pode na casa do líder, do vice-líder, então precisa desse... Então aqui minimamente a nossa casa servirá como uma segunda casa para essa célula e numa futura, e com fé em Deus, multiplicação, servirá para ser uma célula aqui em casa. Oficial, né? Oficial aqui em casa, e a gente precisa desse ambiente para receber as pessoas. Mas então, de volta, a gente não pode nutrir inimizades. Inimizade com os vizinhos. Porque essas pessoas são as pessoas mais indicadas para frequentar a nossa casa na célula. A nossa célula, né? Então, assim, aí tentar lá conciliar, conversar, né? E mesmo que não seja isso, fazer o meio de campo com os pedreiros também, com certeza. Né? Porque, mas é eles que estão lá, não sei o que, e fica um jogando pro outro. Então, assim, você ficar naquele meio, mas tentar resolver, solucionar com amor, né? Com amor, com cuidado. E até mesmo com os nossos pedreiros, a gente tem uma amizade muito grande, né? Uma confiança muito grande com eles. Eu acho isso importante. Se você for fazer uma reforma, tenha uma proximidade com eles e uma intimidade suficiente para você cobrar, né? Uma intimidade que você possa cobrar, possa falar alguma coisa, que eles não... Porque você precisa cobrar, você precisa delegar, né? Não, mas não é assim, vamos fazer assim. Então, sem medo, mas sempre com amor, sempre com cuidado, com carinho. E a nossa reforma, no geral, eu posso dizer que a nossa reforma tem sido uma bênção. Com certeza. Né? Desafiadora. Essa tem sido a minha resposta. Como está a reforma? Está uma bênção, está ótima, mas extremamente desafiadora. Completamente, né? Não só pela mudança e as várias camadas em cima do projeto, porque isso é um desafio muito grande. A mínima mudança tem reflexos. A mínima mudança tem reflexos, vai impactar em outras áreas, mas é maravilhoso.
Maravilhoso, e isso é o gancho para eu retomar os sentimentos que a gente mais ou menos falou e partimos para o encerramento dessa primeira de muitas conversas. Acreditamos. Exatamente. Acreditamos nós. Aqui Não temos será um diário. Não temos aqui uma programação. Uma vai programação. falar o que a gente está sentindo. Quantos capítulos, que série que vai ser, o nome da série. Não. Gente, isso não tá, só não tá rolando. Tá rolando aqui um bate-papo bastante sincero, sem grandes expectativas e sem grandes planejamentos, mas entregando na mão de Deus e compartilhando com vocês os sentimentos reais do que a gente está passando. Então, indo para esse fechamento inicial, a gente está falando de sentimentos de liberdade primeiro, né? Sentimentos de emoção, de sonho no papel, de você poder colocar no papel tudo que você está sonhando. Vem o início da reforma, e aí é sujeira, quebradeira, mas você ainda está com ânimo porque você vê saindo do papel o sonho que você estava, então você está animado, você está vibrante, otimista, mas medo também, porque você fala, cara, agora não tem mais volta, Agora eu já tirei a parede, volta. eu já quebrei. Eu já tirei todo o piso da garagem, né? Já tirei todo o piso, já quebrou o muro que... Já quebrou o muro, já fez abriu o portão muro, ali. já quebrou a rampa aqui, então não tem, mas já fez a parede. Eu acho que esse foi um marco legal, para finalizar assim, né? Não perdendo muito o encerramento, mas quando colocou aquela parede na onde era a entrada do carro, cara, acabou, não tem mais, vou tirar a parede agora, né? Fez a parede onde que era a rampa do carro. Verdade. Outro detalhe, o carro e a moto estão dormindo fora há meses. Há meses. Nós começamos em fevereiro, nós estamos agora em julho. Então, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho. Não, fevereiro, 5 março, meses. abril, maio, junho, julho. 5 meses completos. Então, esse carro tá dormindo e a moto dormindo lá fora todo esse tempo, porque não tem como pôr. No fundo, até que a garagem já tá um pouco mais estruturada, mas toda hora é cimento, coisa que estão... né? Cai coisas de cima. Essa questão da sujeira nunca acaba. Só vai acabar o dia que você estiver fazendo aquela faxina final pra que entrar, já tirou. sabe? Porque a sujeira é diária. Você limpa o negócio, é poeira. É poeira. Aqui nós estamos passando dificuldade em uma cidade fria e úmida. Estamos passando por mofo. Porque nossa garagem e esse living aqui vai estar conectado com a área gourmet, mas agora tem um plástico. Uma lona transparente. Exato. Então, assim, são os desafios. Então, sentimentos de liberdade, o papel aceita tudo, aí depois vem a realidade, fica um otimismo, fica um ânimo, mas ao mesmo tempo medo, nervosismo, definições aí da ansiedade, angústia, porque, cara, o pedreiro me pediu onde que vai ser a tomada, mas eu não sei, onde vai ser o interruptor, meu Deus, eu não sei. Aí você finge que você sabe, eu vou ver, eu vou definir, porque você não sabe. Você pede tempo para pensar e para raciocinar. Então, esse sentimento também de preocupação e com algumas coisas que saem fora do que você imaginava, aí você tem que pedir para refazer. Cara, de novo, volta pro sentimento, que guerras que você vai querer lutar. Se é só um problema de um interruptor, foque na solução. Como que eu vou colocar um interruptor aqui sendo que não tinha? Então tem essa alternativa? Vamos colocar. Mas, gente, algumas dessas decisões saíram depois de choro. Meu Deus, não tem como fazer. Como que a gente vai fazer para pôr um interruptor aqui? Teve coisas assim. Teve sentimento de choro e assim, desespero. Aconteceu muitas vezes. Várias vezes. Nesses 5 meses. Porque é uma coisa... não é uma coisa passageira. Você está fazendo aquilo numa estrutura rígida, né? Não é num papel, né? Não é um Lego, que você desmonta e monta de novo. Não é um drywall. Não é, tá? Não é uma casa no estilo americano. Isso aqui é definitivo. Você tem que decidir, aí você já começa a pensar na ergonomia, a altura desse negócio, ou vai ficar prático, em praticidade, para acendimento, entende? Então, assim, são tantos detalhes que se você não tiver apegado a Deus e com boas parcerias, eu digo, de pessoas prestando serviço para você, que podem te auxiliar, e você também minimamente entender, é perigoso você entrar em parafuso, porque espanar, dá um treco. E eu acho que a gente só não deu um treco ainda porque Deus tá guardando e sustentando a gente emocionalmente.
Não falo nem Exatamente, fisicamente. Porque é difícil se manter tranquilo diante de um problema. Aconteceu um dilema, como que eu vou resolver isso aqui? Ah, não sei, meu Deus. Se eu falo com as arquitetas, talvez elas têm que resolver isso aqui agora. Né? Porque elas têm outras demandas. Elas têm outras demandas, elas né? trabalham com prazos. Elas não podem do nada refazer uma cozinha. Não dá, né? Não pode. Foi o caso aqui da lavanderia. A gente definiu e a gente falou com elas muito tempo depois que já tinha feito. Exatamente. E elas são bastante compreensíveis e legais, porque elas falaram, olha, vocês fizeram mudanças muito legais e elas nos parabenizaram. Isso foi até um ânimo que veio de Deus por meio delas, em que elas falam, vocês estão sendo bastante resilientes, porque geralmente aparece uma coluna, o cliente desespera, meu Deus, o mundo acabou, não tem como fazer. E a maioria desses casos a gente foi ali na hora, pensou, né? E foi pensando e modificamos. Então, resumindo, não sei se é resumindo, né? Não é resumindo, nunca resume. A gente nunca resume nada. Retomando algumas coisas. Sentimentos. Cuidado, porque sempre vai aparecer uma coluna oculta. Uma coluna. Olha, ou um pilar, né? Gente, como é o nome. Profundo, né? Cuidado que sempre vai aparecer. Sempre. Inclusive a linguagem técnica é pilar, né? Pilar. Sempre vai aparecer. Ah, não, mas aqui não pode ser que não seja coluna. A mensagem que eu estou deixando aqui é figurada. Vai ter algum imprevisto. É um desafio, né? Então se prepare para focar na solução e não no problema. Tá, tem um pilar aqui. Não dá para pôr a tomada aqui, não dá para pôr a iluminação aqui, qual é a alternativa que eu tenho? Não foque no problema, porque não adianta. Foque na solução. É reforma. Até mesmo construção dá problema, imagina uma reforma. Então assim, a construção você põe a iluminação, né? Na onde você quiser, porque você já programou antes. Agora, mas a reforma, ela é esses sentimentos, essas frustrações. Então sempre haverá uma coluna oculta. Você vai ter sujeira, você vai ter barulho, você vai ter incômodo, você vai ter preocupações, vai ter que definir coisas sem saber direito como, e tem que definir porque a obra não pode parar, mas vai ter que pesquisar, vai ter que se esforçar, vai ter que correr atrás do conhecimento que você eventualmente não tenha. Mas nós estamos falando de várias coisas que talvez contribuam para você não passar pelos mesmos problemas que a gente passou. Mas o que a gente está querendo dizer é que dificilmente você não vai ter problema. Dificilmente. Até na construção, né? Então, do zero você vai ter algum problema. Então a dica, não quero usar a palavra dica, mas o compartilhamento que nós temos a dizer é: não desista, persista, tenha esperança, tenha fé, porque vai terminar. E olha que não está sendo fácil para a gente falar isso aqui, porque nós não terminamos. Mas estamos extremamente felizes, porque a fé nos moveu a ser feliz. Quando a gente, mesmo derrubadinho, triste, tem alguma coisa para ser definida até amanhã, a gente lembra dos espaços que a gente vai ter nessa casa. A gente lembra da cozinha, da sacada, a gente lembra da nossa sala íntima, nós lembramos da sala de estar mesmo, da escadaria, dos quartos. Então assim, o Senhor nos faz lembrar, né? Porque nós, seres humanos, gostamos muito de ficar ali, né? Se revirando na tristeza, né? No desabor, mas o Senhor nos faz lembrar, é isso que eu tenho para você, né? É esse, imagine. Aí vem à memória as coisas que vai acontecer na sua casa ou na nossa casa, né? Como estamos dizendo dela. Então, assim, vem um sentimento de gratidão, de, nossa, que bênção, vai ficar maravilhoso. E estamos nos apegando a isso. Né, amor? Por mais difícil que está sendo, porque não está sendo fácil, está sendo desafiador, mas aí você olha as torneiras que você já comprou, que, detalhe, são muito lindas mesmo. Aí você vai lá no box do banheiro que eles já começaram a pôr o revestimento que você escolheu.
E tá ficando maravilhoso na orientação, na paginação do revestimento que você definiu. E tá ficando lindo, maravilhoso. Aí você olha as aberturas, né, integração de espaços que você fez dentro da casa e está fantástico. Você fala, é isso mesmo que eu queria, sabe? Então, só é o Senhor mesmo. Porque nós, seres humanos, adoramos nos apegar a aquele enrosco da tristeza, né, do desânimo, não vai dar certo, igual você falou, a vontade é de fechar o portão e falar, hoje vocês não trabalham, podem ir embora para suas casas. Mas o Senhor, graças a Deus, tem nos sustentado até aqui. E essa obra vai finalizar em nome de Jesus, né, amor? Vai finalizar. E aqui nós vamos manter sempre a resenha dessa reforma. Exato, né? É uma boa palavra. Tá, pessoal? Esse foi um primeiro primeiro episódio. O primeiro episódio desse diário de reforma da Zama e do Dani. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Fique com Deus.